Hoje nós vamos estudar, o conceito de domínio, contradomínio, imagem da função, de uma aplicação. Toda função é um subconjunto de pares ordenados, do produto cartesiano, tá certo? Toda relação binária contida em um produto cartesiano, tá correto? É um subconjunto desse produto cartesiano. E nem toda relação binária me gera uma aplicação, uma função, tá certo? E nós aqui vamos trabalhar com aquelas aplicações, ou melhor, com aquelas relações binárias que geram uma função. O que é uma função? Alunos, definimos na aula passada, para cada elemento, fazer um rascunho aqui, uma função de A para B é uma aplicação, porque eu pego valores de A, aplico em um modelo matemático, Aplico um modelo matemático, pego elementos do conjunto A, aplico a um modelo matemático e esse vai me gerar elementos de um conjunto B, tá certo? Correto? Então toda relação binária que segue essa lei de aplicação é chamado de função. Nem toda relação binária é uma função, tá? Então você pega um produto cartesiano, suponhamos que A tem 10 elementos, B tem 10 elementos. O produto cartesiano de A vezes B vai me dar 100 elementos. Nem todas as relações binárias que eu tenho dentro desse produto cartesiano são funções, mas eu posso escolher dentre elas algumas que respeitam essa lei. Lembra da notação? Qualquer que seja x pertencente a existe um y único. Um y único. Y pertencente a B, tal que, escrevendo uma linguagem matemática aqui bem de rascunho, y é igual ao f de x. Ou seja, pego valores de x, aplico no modelo matemático da relação, ela respeita uma lei de associação que nós chamamos de modelo matemático e obtém esses valores que estão em B, tá certo? Alunos, fazendo um rascunho aqui bem grosseiro para você entender. E aí nós falamos as quatro formas de representar a função. Ela pode ser representada por palavras, quando eu falo a respeito de um problema, eu descrevo o problema. Ela pode ser representada por um modelo matemático, quando eu estabeleço uma equação, que é a lei de associação dos dois conjuntos. E quando eu construo uma tabela de valores, ela pode ser representada por essa tabela e, claro, o gráfico, os grandes gráficos das funções, função afim, função quadrática, funções exponenciais. Nós temos vários modelos matemáticos que geram gráfico. E hoje nós vamos falar de o que é domínio, contradomínio e imagem para você. Olha, o aluno, ele tem bons alunos aí que resolvem exercícios grosseiros aí, escabrosos aí de vestibulares, tem dificuldade para entender o que é domínio e contradomínio e imagem de uma função, hein, alunos? E isso porque eu falei na aula passada, o aluno não lê, ele tem que aprender a ler matemática, ele acha que ele tem que ler só no português, não é verdade. Para aprender matemática você tem que ler e ler muito. Então, nós trouxemos aqui para você, um textinho aqui, um pequeno texto, tá? Falando do que é domínio, contradomínio e imagem, definindo para nós, tá certo? Então vamos lá, Primeiro, seja uma função de A em B, então temos que, então seja f, tá? Seja f uma função de A em B. Então, veja bem, vamos lá. Conjunto A e conjunto B. Faço o produto cartesiano, correto? Eu gero vários pares ordenados. Igual aquele lá, 10 elementos em A, 10 em B, 100 pares ordenados. E aí eu vou pegar um f desse produto cartesiano, que existe uma lei de associação entre esses dois conjuntos, de tal forma que cada elemento de A se relaciona com um único elemento de B. Se você esqueceu, volte à aula passada e relembra, certo? Então vamos lá. Aí, o que nós temos aí? A primeira coisa que temos, número 1, o conjunto A é chamado de domínio de F e é representado por DF. Ou seja, quando você vê lá nos livros didáticos, aluno, um F aqui, f de A a B, é uma aplicação de A
em B, eu aplico os valores de A em um modelo matemático, esse me gera outros valores que estão em B. Por exemplo, tá? Um exemplo grosseiro, vamos colocar aqui. Imagina que A seja o quilômetro rodado, tá? A quilometragem rodada. Vou escrever bem resumex aqui, tá? É o conjunto A. E o B, o conjunto B, é o preço da corrida de táxi. Não é verdade? Ó, preço da corrida de táxi. Esse giz aqui tá ruim, hein? Pera aí. Aqui, tá, achei. Vamos lá. Eu posso colocar 0 km, 1 km, 2, 3 km, certo? Correto? É claro que o conjunto A é infinito, porque eu posso correr infinitos quilômetros. Mas eu vou considerar que eu estou numa cidade pequenininha e vou estabelecer valores de 0 até 3 km. Ou seja, por mais longe que esse táxi ele vá dentro dessa cidade, ele percorre no máximo 3 quilômetros aqui, correto? E aí ele tem um taxímetro e ele fala, olha, professor, você vai para onde? Eu vou para tal lugar. Fala, a nossa corrida aqui, você paga R$5 a bandeira e mais R$6 o quilômetro rodado. Aqui o modelo matemático, 6 vezes X. X, variável, lembra da aula passada? Variável independente, Y, vai ser o valor da corrida de táxi, que é a variável dependente. O valor da corrida depende do quilômetro rodado, certo? É claro que o preço aqui também é infinito, tá? Porque eu posso rodar, eu posso pedir para ele ficar rodando dentro da cidade, né? Passeando dentro da cidade e não parar. E ir em tal lugar e ficar rodando infinitos quilômetros. Isso vai me produzir aqui, né? Vários preços de corrida. Então isso aqui é infinito, isso aqui é infinito. Eu só estou considerando de 0 até 3, mas aqui tem infinitos valores, tá certo? Beleza. Bom, aí, né, é óbvio, alunos, que se eu não correr, eu chamo o táxi e não corro, o que vai acontecer? Eu vou aplicar valores de A aqui, 6 vezes 0, né, no X, que é o X, é o valor de A. 6 vezes 0, quilômetro rodado, 0. Mais 5 dá R$5. Então, esse valor 0 aqui, quilômetro rodado, me gera um preço 5 na minha tabela. E se ele correr 1 quilômetro, 6 vezes 1, 6. Mais 5, 11. Opa, isso aqui vai me gerar na minha tabela um valor 11. Luiz Caio, pode gerar 10,50? Pode, você pode correr 1,5 km, tá? 1,5 km, é infinito, esse conjunto de quilometragem é infinito, gente. Ele pode correr meio quilômetro aqui, 0,5 km, tá? E dá outro preço de corrida. Eu estou considerando, né, os valores 0, 1, 2, 3, tá? Para ficar mais fácil para a gente entender aqui. Então, quando ele corre 2 km, 6 vezes 2, 12, mais 5, 17. Opa! Aí ele me gera o preço aqui na minha tabela 17. E assim sucessivamente. 6 vezes 3, 18, mais 5, R$23. Tá aqui, ó. E gera infinitos valores. Isso é uma aplicação. Por quê, alunos? Porque eu aplico valores do meu quilômetro rodado em um modelo matemático e esse me gera um outro valor específico, que é a corrida de táxi. Então, quando eu digo o conjunto A é chamado de domínio de F e é representado por DF, eu estou dizendo que o meu domínio são os valores aplicados à função, ó, tá? Os valores aplicados em F é o meu domínio. Deixa eu só apagar aqui e vou escrever esse modelinho matemático aqui, que é o modelo que a gente usou no exemplo anterior. Então, isso aqui é o meu domínio, tá certo? Então, o meu domínio de F, nós estamos fazendo, aqui é um rascunho, mas um rascunho bem elaborado para você entender, tá? Que preço da corrida de táxi. Então, peraí, deixa eu colocar bonitinho aqui. Aqui, valor, vou escrever assim, alunos, ó, valor total, tá? Aqui, quilômetro rodado. Rascunho bem grosseiro aqui, você não precisa entender, basta você interpretar o que eu estou dizendo aqui que fica mais fácil. Então, o meu domínio é o conjunto A, tá certo? O meu contradomínio é o conjunto ao qual eu estabeleço, veja bem,
eu estabeleço os valores a ser pago, é o conjunto de chegada. Então, conjunto de saída, domínio, conjunto de chegada é o contradomínio. Olha lá, ó. O conjunto B é chamado de contradomínio de F e é representado por CDF. É uma notação matemática esse CDF aqui. Então, o meu contradomínio de F. Maravilha, né? Aí ele fala assim, ó. O conjunto de todos os elementos de Y pertencente a B, que tem pelo menos um correspondente X pertencente a A, é chamado de conjunto imagem de F e é representado por IM, notação entre parênteses F. Vou repetir, ó. O conjunto de todos os elementos de Y pertencente a B, que tem pelo menos um correspondente X pertencente a A, é chamado de conjunto imagem de F e é representado por IM de F. Bom, alunos, você sabe que eu posso pagar 20 reais nessa corrida de táxi, não é? Não é verdade? Mas no meu domínio, eu estou considerando só os valores 0, 1, 2 e 3 nesse domínio, tá certo? Eu não estou considerando o fato do cara andar 1,5 km, tá? Eu estou considerando só valores inteiros, 0, 1, 2 e 3, correto? Então esse é meu domínio. Cada elemento desse domínio tem um correspondente lá, isso é verdade. Cada quilômetro que você roda, você paga um preço diferente da corrida. Você não pode rodar uma quilometragem e pagar dois preços diferentes, a não ser que você tenha dois taxistas lá, né? E você rodar em dois táxis diferentes. Aí um é mais sacana e o outro é menos sacana e assim vai. Mas, no geral, qualquer táxi que tem um taxímetro, se você roda 2 km, você paga um preço. Se você roda 3, você paga outro, tá certo? Beleza. Então esse é meu domínio. Agora, no valor a ser pago, eu também tenho infinitos valores, inclusive o 20, correto? Só que o 20, eu não tenho um domínio aqui que gerou valor no 20. Ele faz parte do contradomínio, mas não faz parte da imagem. Então, a minha imagem aqui, ó, meu conjunto imagem aqui, dessa função, seria só os valores que estão relacionados. Então, vamos lá, o contradomínio de F é o conjunto B, todo o conjunto B. A imagem é só os valores gerados na aplicação. No caso, né, seria o valor de 5, 11, 17 e 23. O 20 fica de fora. Apesar de eu poder, eu ter, né, uma situação em que eu possa pagar uma corrida de 20 reais, no caso em que ele roda 1,5 km, mas eu considerei um domínio de 0, 1, 2, 3. Então, de acordo com o meu domínio, eu gero esses valores aqui, ó, esses preços. O preço 20 está aqui no contradomínio, mas ele não faz parte do conjunto imagem. Do conjunto imagem. Por quê? Porque ao aplicar valores de A, eu só obtenho esses valores aqui, o 20 não aparece. Entenderam, alunos? Vamos lá, domínio, contradomínio, imagem. Uma função de A em B, correto? Beleza? Função de A em B, onde o domínio é todos os elementos do conjunto A, conjunto de saída, ó, a setinha aqui, ó, conjunto de saída. O conjunto de chegada é o conjunto B, é o chamado de contradomínio. E todos aqueles valores dentro de B que me gera um correspondente de X pertencente a A, correto? Tem um valor correspondente com X pertencente a A, é reconhecido como imagem. Aqui está escrito, ó, o conjunto de todos os elementos de Y pertencente a B, tá? Y pertencente a B, que tem pelo menos um correspondente X pertencente a A. Não é verdade? Pelo menos um X pertencente a A. É chamado de conjunto imagem, né, de F e é representado por IMF. Entenderam, alunos? Compreendeu? Agora nós vamos escrever isso aqui matematicamente, tá? Com símbolos e conceitos matemáticos. Aqui eu dei um exemplo grosseiro, contextualizando o assunto para você entender como é que funciona na prática. Para não falar que matemática não faz parte do seu dia a dia, que as coisas que você aprende na escola você não usa na sua vida. Usa sim, é que não tá, né? A ignorância aí no nosso país é tão grande que não mostra isso aí para você, mas você pode usar sim. Então, vamos lá, a gente, né, escreveu aqui, né, deixou bem detalhado para você
Você faz essas notações aí em casa, tá? Então, dado um conjunto A, ó, um conjunto A, tá? Aonde ele tem lá, vamos colocar aqui x1, x2, x3, tá? Esse conjunto A, ele vai estabelecer uma relação com B, certo? Uma relação binária, volta a frisar. Essa relação binária, ela é uma relação de um conjunto do produto cartesiano A vezes B, certo? Se eu afirmo para você que essa relação é uma relação de aplicação, ó, aplicação, alunos. Aplicação e função é a mesma coisa, tá? Eu dizer aplicação. Ah, detalhe, alguns livros didáticos aí do ensino superior, né? Cálculo, alguns livros de álgebra aí dos escritores mais renomados que nós temos no país, na matemática superior, não fala esse nome aqui, ó, função, eles falam aplicação mesmo, tá? E a aplicação é uma lei de associação do conjunto A ao conjunto B, de tal forma que qualquer que seja x, ou seja, para todo x pertencente a, existe um y pertencente a B único, tal que y é igual a f de x. Linguagem matemática, y único, correto? Cada um aqui tem um único correspondente. Então, eu vou gerar aqui, ó, o x1 vai me levar num correspondente aqui. Quem é esse correspondente? É o f de x1, alunos. Tá certo? É o f de x1. O x2 vai me levar ao outro correspondente. É o f de x2, E o x3 me leva a um correspondente aqui, ó, que é o f de x3, certo? Tem mais gente aqui? Tem. Pode ter um f de x4 aqui? Pode, mas ele não tem correspondente aqui. Mas ainda é função? É. O que não pode é ter um x4 aqui não tendo ligação, não tendo relação com ninguém. Aí nós não teremos uma função, tá? Aqui pode sobrar, correto? Aqui pode os três ir em um só, entendeu? E aí, como é que funciona? Eu tenho domínio de f contra domínio. A imagem são os valores que estão relacionados, certo? A imagem de f. Opa, então a imagem de f é um subconjunto do contradomínio? Sim, alunos, a imagem de f está contida no contradomínio. Ó, é um subconjunto. Depois, mais para frente, nós vamos ver o que é uma função sobrejetora, né? E aí você vai ver quando todos os elementos do contradomínio estão relacionados, quer dizer que o conjunto imagem é igual ao contradomínio. Aí eu tenho uma função sobrejetora, maravilha, né? E bijetora, injetora, e você vai ver por que essas teorias são importantes para você na hora do vestibular. Bom, então isso aqui me gera uma aplicação, e eu escrevi aqui, ó, em linguagem matemática. Tem uma função lá, o conjunto A, o conjunto B, e tudo mais. Bom, alunos, essa parte de teoria dos conjuntos é muito importante na nossa vida. Quando eu chego em você e falo, ó, organiza as pastas de computador de uma lista de exercícios para o vestibular, de todas as disciplinas que você tem no ensino médio hoje. O aluno ele vai lá, você vai organizar de qualquer jeito? Você vai colocar exercício de biologia junto com um exercício de história? Não, você vai pegar uma pasta só de exatas humanas e biológicas. Em humanas você vai colocar linguagem, história, geografia. A outra matemática, química e física. Quando você chega na matemática, você vai organizar álgebra, geometria, aritmética e trigonometria. Não é assim? São conceitos que a gente usa no dia a dia para organizar as coisas. Usamos conceitos de teorias de conjuntos, mas não damos conta disso. Dado um conjunto, por exemplo, matemática está contido na pasta de exatas. É isso aqui, ó, é muito importante. E o aluno, ele acha que está fora da realidade dele. Nossa, matemática é coisa do outro mundo. Não, é desse mundo. Então, a teoria dos conjuntos é muito importante. O aluno que não sabe conjuntos, que não sabe trabalhar com conjuntos, tem que voltar lá atrás e desenvolver esse raciocínio para poder conseguir se dar bem nessa disciplina, tá certo? Porque tudo que nós estamos falando aqui é de conjuntos. Ó. A função
é um subconjunto do produto cartesiano, né? Então, a aplicação F, ó, vou escrever aqui, ó, está contido no produto cartesiano A vezes B. Vou escrever aqui no nosso rascunho aqui, porque escrever não é a nossa meta, tá? Então, como é que ficaria numa análise gráfica, num gráfico pequenininho aqui, ó, vou fazer um gráfico pequenininho aqui para você, ó, Y, ó que maravilha, ó, e X, certo? Eu vou pegar uma função, olha só que maravilha, alunos, de um intervalo de A a B, dado dois números, né, reais, de A a B, e essa aplicação é para todos os reais. Todo mundo sabe que o conjunto dos números reais abraça todos os outros, naturais, inteiros, racionais e irracionais. Isso a gente fez nas aulas de conjuntos numéricos, tá? Então, dado o intervalo A a B, meu domínio, ó, é a aplicação de um intervalo real de A a B para todos os reais. Então, meu domínio, ele pega um número A e um B no intervalo, ó, e me gera uma aplicação, tá? Ó, aqui. O A, vamos para a definição? Definição. O que está valendo para mim aqui, alunos, é esse intervalo, ó. Eu só posso aplicar o meu domínio é de A a B. Então, eu só posso aplicar valores de A a B, entre A a B e o próprio A a B. Eu não vou poder aplicar um valor que está aqui, ó. Por quê? Porque ele estabeleceu esse domínio aqui, ó. Isso aqui é meu conjunto A. Tá certo? Correto? O meu conjunto B, que é o contradomínio, é todos os reais. É um conjunto infinito. Agora, esse aqui é um conjunto finito. Correto? Bom, definição. Para qualquer que seja X pertencente a A, esse aqui seria o conjunto A, ó. Tá? Correto? O conjunto seria um conjunto A finito, né, de A a B, para todos os reais, aí que seria o próprio conjunto B aqui, ó, tá? B seria igual aos reais aqui, ó, correto? No nosso rascunho aqui, reais e B é a mesma coisa, tá certo? Então, meu conjunto A é um conjunto finito de intervalo de A a B, correto? Olha a definição, para qualquer que seja X pertencente a A, existe um Y pertencente a B, tal que Y é igual a F de X. Para todo X pertencente a A, existe um Y pertencente a B, tal que Y é igual a F de X. Então, para todo A pertencente, para todo Azinho aqui, ó, pertencente a esse intervalo, vai existir um Y aqui, tal que me gera um F de A, não é? Se o X, olha só, o X pertencente a A me gera um Y igual a F de X, aqui me gera um Y igual a F de A, correto? A mesma coisa acontece um B. Aplicado B a essa função, valor domínio, vai me gerar um Y que é igual ao F de B. Para todo B pertencente ao conjunto A, existe um Y pertencente a B, tal que Y é igual a F de B. Aí, ó. E aí eu gero uma coisa, vou fazer coloridinho aqui, tá? Uma curva aqui, tá? Não precisa ser reto, uma curva. Uma região aqui, correto? Como que eu sei que o gráfico que eu estou trabalhando é função? Para ser função, alunos, basta eu traçar retas verticais sobre toda a figura do gráfico. Se ele tocar apenas uma única vez em qualquer ponto, né, em qualquer intervalo dessa figura, é função. Agora imagina que você tem que essa curva ela faz uma coisa aqui assim, ó. Ela começa aqui e faz essa curvinha aqui. A hora que eu traçar, a minha reta toca em dois pontos no gráfico. Isso não é função. Por quê? Porque existe um X aqui, ó, que me leva a dois elementos em Y. É como se eu tivesse dois elementos de saída no mesmo X. Deixa de ser função, tá certo? Então, apagando aqui o nosso rascunho, espero que você tenha entendido. Se não entendeu muito bem, teste nos comentários, a gente grava uma outra aula com um gráfico maior. Mas eu acredito que aqui vocês conseguem visualizar, tá certo? Então tá aqui, ó. Então, isso aqui me gerou, essa função me gerou, esse intervalo aplicado em F, no modelo matemático F, que eu não sei qual é, não me interessa, o importante é eu ter o gráfico aqui, me gerou esse gráfico aqui, tá? Então, aqui existe um intervalo, ó, entre os dois elementos, né? Entre o F de B e o F de A, correto? E aqui também um outro intervalo entre A e B. Beleza, quem é meu domínio, alunos? O meu domínio já está definido aqui, ó. O meu domínio é todos os elementos, ó, de X pertencente a esse intervalo AB. Então, ó, vou escrever aqui, escrevendo, domínio de F, X que pertence, né? X que pertence aos reais, né?
porque é um intervalo real, tá o quê? Esse intervalo aqui é dos números reais, tá? Então é um x que pertence aos reais, tais que x tem que ser maior igual a A, menor igual a B, alunos. Aí, ó, x que tem que ser maior igual a A, menor igual a B. Ah, professor, e meu contradomínio, quem é? Todos os reais. Isso eu não preciso nem escrever. E a minha imagem, professor? E a minha imagem? A minha imagem agora é y que pertence aos reais. Olha lá, ó. Tá no y a minha imagem. Contradomínio é todos os valores de y, mas a minha imagem é restrita ao intervalo, de acordo com o meu domínio, tá certo? Tal que y é maior ou igual ao f de A, ó, maior ou igual ao f de A, e menor ou igual ao f de B, que eu não sei quanto que é o valor, mas eu estou interpretando por letras. Aqui, ó, consegue ler aí, alunos, ó, y que pertence aos reais, tá escrito que y é maior ou igual ao f de A, menor ou igual ao f de B. Maravilha! Domínio, contradomínio, imagem, entender, alunos? Ó, detalhamos a fatura aqui nesses 3 tópicos, né? Deixando bem escrito, bem detalhado para você. É importante que você leia isso nos livros didáticos. Depois mostramos para você uma aplicação da corrida de táxi, né? Contextualizando o assunto. E criamos aqui a linguagem matemática da situação. O aluno, muitas vezes, aqui está um espaço aqui, ó. Eu acredito que vocês consigam visualizar. O aluno, muitas vezes, ele não consegue aprender matemática porque ele não quer ler a linguagem matemática. Ele vê os símbolos, eu não quero isso não, professor. E aí ele começa a só querer fazer continha. Só quer fazer continha, aplicar valores e obter resultados. Para com isso, tá? Tem que ler muito. Então tá aqui, ó. Aqui existe um intervalo real. Meu domínio, essa função que gerou esse gráfico, é um domínio de A até B, certo? Real, porque nós estamos trabalhando no conjunto dos números reais. Correto? Aqui existem infinitos números nesse intervalo. Aplicado em R, né? São valores que me geram outro valor em R. O meu contradomínio é o conjunto B. Correto? Mas a minha imagem, também está restrita ao intervalo do domínio. Tá certo? Então, todos os elementos do meu contradomínio são reais, mas a imagem, ela fica restrita ao intervalo. O y é maior ou igual a f de A, menor ou igual a f de B. Maravilha! Maravilha, maior ou igual porque eu considerei o A e o B, tá? Intervalo fechado aqui, ó. Intervalo fechado significa que A e B estão incluídos. Alunos, vamos resolver alguns exercícios agora de aplicação. Acompanhem, tá? Dê um like nos nossos vídeos, se inscreva no nosso canal. Se está fazendo a diferença para você, convide outros amigos para compartilhar do nosso trabalho. Críticas e sugestões serão bem-vindas. Então vamos aos exercícios, tá? Espero que você anote, faça anotações, lê bastante, não entendeu. Se as nossas aulas aqui não estão sendo suficiente, que é o material suporte, pergunta para o professor na sala de aula, tenha iniciativa, porque só assim é que você vai conseguir deslanchar aí, tá certo? Vamos lá?